Obrigada, Jesus, porque nenhuma oferta, quer das nossas vidas, quer dos nossos dízimos, nenhuma oferta pode se comparar à sua oferta. Obrigada porque nesse domingo, domingo de Páscoa, nós estamos aqui porque um dia houve uma oferta. E nós te louvamos pela oferta do Senhor na nossa vida. Te louvamos pelas ofertas diárias que o Senhor investe em nós, em forma de saúde, em forma de provisão, em forma de livramento. E são ofertas, Senhor, que nós recebemos diariamente do Senhor. O que é o nosso dízimo, o que é a nossa pequena oferta financeira comparada a todas as ofertas que recebemos do Senhor diariamente. Então, obrigada, meu Deus amado, meu Deus querido, nós te amamos tanto. Obrigada por essa igreja aqui reunida e pelos irmãos que estão em família hoje, viajando. Traga-os em segurança para suas casas. Mas visita-nos hoje aqui, Pai. Continua visitando-nos, por favor. Assim, eu te peço também pelo Ministério Infantil. Visita as crianças ali no Ministério Infantil, assim também como com os adolescentes. Visita os adolescentes essa noite, com a manifestação da Tua graça, da Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Valesca, meu amor, como tem alguma mudança na idade? 10 anos? Ah, que bom. Então, de 10 a 14, é isso? De 10 a 14 anos, vocês podem acompanhar ali nossa líder irmã Valesca e também a equipe que estará com ela. Glória a Deus. Isso, Radassa. Glória a Deus. Que bom, que bom. Os nossos pré-adolescentes e adolescentes merecem e precisam de uma atenção especial. E Deus está fazendo isso nesse tempo. Estou muito feliz com isso, irmãos, muito feliz. Muito feliz também por estar aqui nesse altar, nessa noite de Páscoa, né? Noite de recomeços, de ressurreição. Eu estou aqui nesse altar com o Grandão. Hoje é aniversário do Grandão, gente. Aqui, aniversário do Grandão. Onde é que ele está no dia de aniversário dele? Olha lá. Igual a pastora Marta, no dia de aniversário estava aqui. O Grandão, dia de aniversário, está servindo. Você pode aplaudir ao Senhor? Ah, meu Deus, é muito bom servir ao seu lado. Meu Deus do céu. E, gente, está faltando muito pouco para esse diploma chegar. Essa semana o Grandão entregou o TCC, Charlito! Para a glória e honra do Senhor, o TCC foi! Já até apresentou, não só entregou, mas apresentou. Posso falar a nota? Posso falar a nota para eles? Qual o tema do TCC? Aproveitei a pandemia, né, e fiz sobre a pandemia, fiz eclesiologia, como a igreja tem, uma investigação de como a igreja tem se adaptado durante a pandemia da Covid-19. Isso! Mas ele é tímido, gente, ele é tímido, tá? Claro que eu não diria que ele tirou 9,5, porque eu sei que ele é muito tímido, não faria isso nunca, não faria. Porque ele é bem reservado, uma pessoa reservada. É o nosso Grandão, o nosso Edu. E eu quero que você ore pelos nossos seminaristas, gente. Edilson, Valesca, Charles, Felipe, olha isso, que turma linda. Orem por eles. Estou esquecendo de mais alguém? Edson, gente, ele todo bobo, ele faz uma prova, ele tira print, ele manda, aí chega os prints das provas dele, está todo feliz, está muito animado. Orem pelos nossos seminaristas, porque são irmãos e irmãs que estão sentindo essa necessidade de estarem mais preparados, de conhecerem mais sobre as coisas de Deus,
para ensinar, para compartilhar. Eles querem ter ferramentas para ensinar, para compartilhar, para alcançar vidas, para alcançar almas. Então, ore por eles, em nome de Jesus. Meus amores do meu coração, antes de compartilhar a palavra que Deus me deu, eu estou tão feliz por essa palavra, uma palavra diferente. Falei, Senhor, é Páscoa, eu não quero pregar, Páscoa é dia de ressurreição, vamos ressuscitar. Porque isso parece que é meio que o óbvio, né? Ressurreição, vamos todos ressuscitar. Ah, Senhor, me dá uma palavra renovada, uma palavra sacudida, uma medida nova para esse tempo, e Ele me deu, né? E eu quero compartilhar com você. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite para o dia 20 de abril. Anota aí, por favor, é uma quinta-feira, dia 20 de abril. Nós precisamos, como igreja, fazer uma assembleia extraordinária. E é bem rapidinho, gente, não vai levar mais de 5 minutos, porque é somente para fazer uma troca de nome na diretoria estatutária. Mas, como nós temos tudo direitinho, a gente precisa fazer registrado em ata, e pegar essa ata registrada em cartório, para levar lá no Sicob, porque tem a ver com movimentação de conta, então tem que fazer um ajuste, uma troca, né, de nome na diretoria estatutária. Então, quero te convidar, oficialmente, eu preciso fazer essa convocação com pelo menos uma semana de antecedência, então estou fazendo hoje, faltam aí mais de 10 dias para você se preparar, tá bom? Mas tem culto normal, porque a nossa assembleia vai durar 5 minutos, estourando 5 minutos. É uma coisa muito rápida mesmo. Amém? E outra coisa, que eu quero louvar ao Senhor pela vida da irmã Edileuza e pela vida da irmã Cristina. Pela vida da irmã Mary, pela vida da irmã Rose, que fazem com muito carinho, e outros irmãos que cuidam, têm cuidado da limpeza do nosso templo. Essa semana vieram aqui irmã Cristina e irmã Edileuza, fizeram um sacode aí, irmãos. Meu Deus do céu, né, Rosinete? Deram um sacode aí, né? E cada tempo Deus vai levantando pessoas, irmãos, para nos ajudar nesse sentido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos tão preciosos, é Páscoa. E eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra sobre Páscoa. O que eu poderia falar com vocês, já que Páscoa é renascimento. Páscoa fala de um nascer de novo. Páscoa fala de uma nova vida. Páscoa fala de uma mudança. De algo que era na sexta-feira e no domingo já não era mais. De um mundo, a história da humanidade que foi dividida entre sexta-feira e domingo. Páscoa é isso. Páscoa fala de uma nova existência, uma nova maneira de existir. A humanidade, filho, existiu de uma forma até sexta-feira, mas quando chegou o domingo, a humanidade entra numa nova forma de existir. Eles passam a ter acesso a uma novidade de vida. Passou a ser possível nascer de novo, Débora. Passou a ser possível para mim e para você não ver a morte. Por causa da Páscoa, por causa daquela Páscoa. Da Páscoa em que Jesus entregou a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou, dessa Páscoa. Então, Páscoa fala de mudança. Páscoa fala de recomeço. Páscoa fala de ressurreição. E eu fiquei aqui pensando que é claro que nós temos um protagonista dessa história. E o protagonista dessa história é Jesus. Minha Carolzinha, em todas as cenas que foram seguindo até o domingo de ressurreição,
nós tínhamos sempre Ele, o mesmo protagonista, Jesus. Foi Ele que caminhou o caminho da cruz e carregou por mim e por você aquela cruz pesada. Foi Jesus que foi acusado injustamente, Ana, e que foi cuspido, que teve o seu corpo trucidado antes mesmo de ser crucificado. Foi Jesus o protagonista dessa história. Foi Jesus o protagonista na cruz, a cena da cruz. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus ao lado do ladrão, a quem ele deu o perdão. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus ao vencer a morte e o pecado e nos dar a libertação. Foi Jesus, o protagonista. Foi Jesus. Foi Jesus, o corpo que foi descido ao chão, envolto nos braços de Maria, em plena comoção. Foi Jesus. Era Jesus. Foi Jesus a ser colocado no sepulcro, e a pedra que rolava trancando aquele lugar, foi Jesus. Era sobre Ele que todos falavam. Era o nosso protagonista, filho, o tempo todo. Foi Jesus. Foi Jesus dos panos que envolviam, mas que não puderam segurar o seu corpo, manter o seu corpo. Foi Jesus que saiu caminhando, fazendo com que a pedra se movesse, e os soldados assustando, atemorizando diante de tamanho poder. Foi Jesus, nosso protagonista, que diante de todas essas cenas, tinha um único objetivo: é vencer ou vencer, para que outros possam crer, e através do meu poder, voltarem a viver. Jesus, o protagonista dessa história. Jesus. Mas sabe que nessa noite, eu quero conversar com você sobre outras figuras, Genilson. Claro que figuras muito menos importantes, Jô. A ressurreição não era sobre essas pessoas, as quais eu vou falar aqui, não era. A Páscoa não aconteceu por causa dessas figuras que estavam presentes na cena. A Páscoa não aconteceu por causa delas, mas elas estavam lá. Não era sobre elas, mas elas estavam lá. Assim como não é sobre você. Nada do que acontece, nada do que Deus tem a fazer de novo nesse tempo, não é sobre você. Nós estamos em Páscoa e eu preciso te lembrar que a sua igreja nesse tempo está vivendo um tempo de novidades, tem um novo começando, tem algo se transformando, mas você precisa entender que não é sobre mim ou sobre você, mas é sobre o protagonista, é sobre Jesus. Nós não podemos perder de vista nesse momento que a cura está vivendo quem é o protagonista. E o protagonista é Ele. É sobre Ele. Sobre ninguém mais. Mas Jesus sendo o nosso protagonista, o protagonista da cura, não só nesse dia de Páscoa, mas no tempo que nós estamos vivendo, existem figuras que estão nesse contexto. Eu e você, que estamos nessa cena.
E é com muita alegria que eu digo a você que não é sobre mim, mas eu quero estar na cena da ressurreição. É com muita alegria que eu digo, não é sobre mim, mas eu quero estar na cena daquilo que morre e ressuscita. Eu quero estar na cena do recomeço. Não é sobre mim, mas eu faço questão, eu quero estar nessa cena. E eu fiquei pensando que já há muito tempo algumas pessoas abriram mão sequer de estar na cena da sua própria vida. Pessoas que ouvem histórias sendo contadas, às vezes que contam a história da sua própria vida, sempre no passado, Charles. Daquilo que eu fui, daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti, daquilo que eu era, daquilo que eu deixei de fazer. Mas eu vejo que algumas pessoas se esqueceram de ser figura na sua própria vida. Só que eu tenho uma notícia para te dar, hoje é Páscoa. E apesar da Páscoa não ser sobre você, você pode ser uma figura que está nesse cenário de ressurreição, nesse cenário de recomeço. Hoje pode ser a Páscoa da sua vida. Hoje pode ser a Páscoa do seu recomeço. Então você precisa estar nesse cenário. Você precisa estar como figura nesse cenário. Ainda que você não seja o ator principal, ainda que você não seja o protagonista, porque por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Valéria, não é sobre você, mas você precisa fazer questão de estar na cena da ressurreição da sua vida, na cena da ressurreição do seu casamento, na cena da ressurreição do seu ministério. E hoje eu preciso te perguntar, quem é você nessa cena? Quem é você nessa Páscoa? Quem é você? Eu quero ler com vocês alguns textos. Nós vamos trabalhar um texto de Mateus e um texto de Lucas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 4, nós vamos ver as primeiras figuras que eu quero te mostrar que estavam nessa cena da ressurreição. Quero destacá-las. Não eram Jesus, não eram o protagonista, mas estavam ali presentes na cena. Eu quero começar a ler com você, na verdade, a partir do capítulo 27, a partir do versículo 64. Aí a gente vai direto. 64, 65, 66 e depois 28, versículo 4. Amém? Vocês conseguem colocar aqui para mim? Isso, diz assim a palavra. Jesus já estava dentro do sepulcro. Jesus já era morto. Marquinhos, Jesus já era morto. E diz assim: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão de noite e furtem, e digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Então disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide e guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Mateus 28, versículo 4. O milagre já tinha acontecido. Jesus já não estava mais lá. E aí olha o que acontece. E os guardas, com medo dele, porque na descrição de Mateus, os guardas viram Jesus ressuscitando e ficaram com medo dele,
ficaram muito assombrados e como mortos. Para aí. Lá na descrição de Lucas, capítulo 24, e Lucas, que era extremamente mais minucioso do que Mateus, você perceba que o Evangelho de Lucas é maior, você percebe que os detalhes na escrita de Lucas foram apreendidas de uma maneira que em nenhum dos outros evangelhos isso aconteceu. A ressurreição, ela está descrita no capítulo 24. E na descrição de Lucas, os soldados sequer aparecem. Mateus ainda viu os soldados desmaiados. Mateus descreveu isso. Lucas, nem isso. Eu quero falar dos soldados, porque, pelo que o texto nos diz, esses soldados que tinham uma encomenda, que tinham um serviço, que tinham uma obrigação, que era o seu emprego, que era a sua parte na cena, a parte na cena era guardar o sepulcro de Jesus, para que ninguém roube o seu corpo. Esse era o papel dos soldados. Mas a palavra vai dizer que quando o novo aconteceu, quando o milagre aconteceu, quando a história da humanidade foi transformada, quando o sobrenatural veio, quando a novidade de vida veio, quando aquilo que eles nunca tinham visto acontecer, aconteceu diante dos seus olhos, quando aquilo que eles não estavam acostumados a experimentar, aconteceu, a Bíblia vai dizer que eles desmaiaram, igual mortos. E aí entra a minha inferência, filho, que Mateus ainda conseguiu ouvir a história a tempo deles estarem desmaiados, então escreveu. Lucas, quando foi colher depoimentos da cena, as pessoas já não viram mais os soldados ali, por isso não contaram para Lucas sobre os soldados, o que me leva a crer que aqueles soldados desmaiaram quando viram Jesus, mas quando Jesus já não estava mais ali, aqueles soldados fizeram o quê? Foram embora, deixaram o seu posto, Rosinete. Por isso que Lucas não faz uma menção dos soldados, porque aqueles que contaram para Lucas a história que eles viram, já não tinham mais visto os soldados. Eu quero falar com você essa noite sobre os soldados, eu preciso te perguntar, quem é você nessa Páscoa? Porque quem sabe alguns de nós estamos aqui essa noite, na Páscoa da nossa vida, na Páscoa da nossa história, na Páscoa da cura de 2023, e estamos exatamente como esses soldados. Diante do novo, diante daquilo que ainda não vimos, diante daquilo que ainda não experimentamos, diante daquilo que ainda não sabemos como será, diante daquilo que ainda não temos o mapa, diante daquilo que não estávamos ainda esperando que fosse acontecer, mas aconteceu. Alguns estão nessa Páscoa da cura, nessa Páscoa da própria vida, como os soldados. Vem o novo e eu desmaio, porque é algo que parece muito desesperador. Nem sempre o novo se apresenta como uma coisa boa, bonita, maravilhosa, bela. O novo assusta, é normal, não é uma fragilidade sua, minha. Ter medo do novo é normal. Mas o problema é quando você, em tempo de Páscoa, em tempo de ressurreição, em tempo em que Deus está querendo fazer um milagre da transformação de algo que era de um jeito até hoje, mas que a partir de hoje será de outra forma, quando Deus está querendo trazer uma novidade de vida para você, você teme, você desmaia, ou então você foge.
Quantas pessoas têm fugido do que Deus quer fazer? Pessoas as quais Deus já começou a falar: olha, filha, eu quero fazer uma coisa nova, olha, filho, eu quero fazer uma coisa nova na sua vida, mas dá medo. E ele, Charles, fica apavorado, e sabe o que ele faz? Ele foge, como os soldados fizeram. Ela desmaia, como eles desmaiaram, igual mortos. E eu preciso perguntar nessa Páscoa: quem é você, Carlão? Será que você está como os soldados? E eu quero declarar sobre a sua vida que se você entrou aqui nessa noite como esses soldados, atemorizado pelo novo, atemorizado por aquilo que você ainda não conhece, paralisado como alguém que está desmaiada diante da própria vida, você que está se sentindo incapaz de entrar nesse novo tempo e escrever uma nova história, eu quero profetizar sobre você em nome de Jesus. Você não será como esses soldados, e no lugar do medo, receba unção de ousadia, receba toda a coragem, receba toda a esperança, receba toda a fé para ir em frente, em o nome de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que o medo é um passaporte para a gente sair das nossas obrigações. O medo é um passaporte para não caminhar, Wagner. E Satanás tem tirado a bênção de muitas pessoas com essa mentira. Eu vou dizer para você que eu gostaria de declarar aqui que não sinto nenhum medo, mas isso não é verdade. Eu senti muito medo quando eu engravidei pela primeira vez. Sozinha, numa cidade nova, não conhecia uma viva alma aqui. Eu tive medo. Será que eu vou saber ser mãe? Eu tive medo quando me casei. Não vem com manual esse negócio de casamento. Eu tive medo de fazer uma outra faculdade. Meu Deus, como? Com um bebê nos braços, eu faço uma outra faculdade. Eu tive medo quando a cura começou a existir. Senhor, como? Com 3 crianças, eu vou ser pastora de uma igreja? Como vai ser isso? Tive medo. Tenho medo. Meu consultório ficou fechado 2 anos e meio, irmãos. Quando a pandemia começou, o consultório fechou, porque eu entendi que mais do que nunca a igreja precisava de mim. Eu voltei tem 9 meses e eu tive medo, Rosinete. Eu tive medo. Será que eu terei paciente? Será que as pessoas vão me aceitar novamente nesse ramo? Será? Eu tive medo. Eu estou com medo exatamente agora. Como será esse novo tempo da cura? Hoje eu e a pastora Marta estivemos juntinhas. Porque é assim que você vai continuar nos vendo. Juntas. E a gente falou, nós não sabemos muitas coisas, não temos as respostas, dá medo. Então eu não estou dizendo para você, não sinta medo diante das coisas que você está vivendo e vendo. Eu não estou dizendo para você que o que está proibido, para que você possa viver Páscoa, recomeço, é não ter medo, Cristina, não é isso. O medo é um sentimento humano que precisa ser acolhido e compreendido. Ele só não pode me paralisar. Então eu quero dizer para você que muitas vezes na minha vida eu fui com medo mesmo. Fui com medo mesmo. E não me arrependo de nenhuma dessas vezes. Quando coloquei aquele vestido branco e falei, meu Deus, e se ele não aparecer e me deixar no altar? E o Edson fez isso mesmo. O casamento estava marcado para 7h30 da noite, ele chegou lá 9h10.
Eu fui com medo. Eu falei, Jesus, estou com medo. Eu vou com medo mesmo. Fiquei eu dando volta no carro até a hora dele chegar, gente. Estava ele lá na Barra da Tijuca, tentando conseguir um empréstimo para comprar o terreno onde a gente mora hoje, no dia do nosso casamento. Quem é que faz isso, gente? O meu marido faz isso. Mas, amor, o que você vai? A gente casou no civil de manhã. Como que eu não ia ter medo de casar com esse homem? Gente, é doido. Meu Deus. A gente casou no civil de manhã. Ele me deu colocou aliança, me deu um beijo. Tchau, amor. Ainda achou um outro doido, meu primo, que foi nosso padrinho, que o levou de carro e acabou. Só vi ele no altar 9h10 da noite. Dá medo. Falei, meu Deus, é com esse homem que eu vou casar. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar velhinha com ele. Como que eu vou fazer? E eu fui. Depois da minha salvação, depois da minha entrega, a minha vocação ministerial, o meu casamento foi a melhor decisão da minha vida. Mas eu estava com medo. Eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos, não permita que o medo te paralise de viver o novo de Deus. Ainda que pareça muito diferente do que você já conhece, muito diferente do que você já experimentou, Patrick, não tenha medo, vá. Siga. Isso é Páscoa. Eu não quero ser como esses soldados que largaram a sua obrigação, largaram o seu serviço. Pessoas que largam o seu serviço no reino quando começam a sentir medo. Maridos e mulheres, filhos e filhas, que quando se sentem inseguros e inseguras, param de cumprir a sua função na família, porque estão com medo. Esposas que estão completamente apavoradas e acham que isso é um passaporte para que você deixe de cumprir a sua função como mulher, como esposa, como mãe. Não faça isso. Quem é você nessa Páscoa? Você está como soldados, não vai sair daqui dessa forma em nome de Jesus. Outras figuras que eu quero destacar, vamos lá para Lucas agora. Ah, sim, eu quero falar delas. Vamos para Lucas. Lucas 23, versículo 56. Nós vamos falar das mulheres. Perceba que eu não estou falando dos protagonistas. Protagonista mesmo só tinha um, Jesus. Mas haviam outras figuras. Os soldados estavam lá e as mulheres também. Lucas 23, versículo 56, né? E o que nós sabemos da presença das mulheres é que elas tinham um objetivo ao ir até o sepulcro. As mulheres tinham uma função muito importante, vocês vão se lembrar disso. Versículo 56 diz assim, vou ler o 55 também, vou ler o 55, diz assim, olha, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Aqui já é o suficiente para você entender o que aconteceu, e eu peço que você preste muita atenção, porque de todos esses anos, pregando no dia da Páscoa, eu sou pastora desde 2000, então 2023 são 23 anos, irmãos, pregando uma mensagem de Páscoa toda Páscoa. Mas eu nunca tinha percebido esse detalhe. É possível isto? É possível isto. Olha como que a Bíblia, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Hã? Algo me chamou a atenção nessas figuras aqui, nas mulheres. Elas estavam na sexta-feira,
quando baixaram o corpo de Jesus, essas mulheres estavam ao redor, elas ajudaram a baixar Jesus e a enrolar Jesus no pano, e levaram Jesus para o sepulcro, foram acompanhando Jesus até o sepulcro. Mas tudo isso, minha gente, precisou acontecer muito rápido, porque já ia dando 18 horas. E todos os judeus, como alguns o fazem, minha maravilhosa, até o dia de hoje, eles guardavam o sábado. O Shabá era guardado. Então, quando dava 18 horas, a partir da sexta-feira, já nada poderia ser feito. Então eles tiveram, Edu, que fazer tudo muito rápido. Desce Jesus rápido, enrola Jesus aqui rapidinho e vamos levar lá para o sepulcro que foi emprestado para Jesus. Mas o corpo de Jesus, Júlia, não foi tratado como era da crença e da tradição de todo judeu, Carlos Magno. Quando todo judeu morria, o corpo, antes de ser sepultado, era tratado, porque eles acreditavam que esse corpo, quando fosse recebido por Deus, ele não poderia estar dessa forma. Eles tinham uma crença meio misturada aí. Então o corpo era tratado. Azeite era passado pelo corpo, unguento era passado pelo corpo, o corpo era limpo, para que não tivesse nenhuma marca de sangue, independente de como aquela pessoa havia morrido. Todos os judeus que morriam passavam por esse processo. Então, quando o pano envolvia o corpo de um judeu morto, aquele corpo estava preparado, aquele corpo não estava fedorento, aquele corpo não estava sujo. Unguento e especiarias eram passadas em todo o corpo de todo judeu que morria, mas Jesus não teve isso. Jesus não teve isso. Porque quem deveria ter feito isso, Cristina, eram as mulheres. Era um ofício das mulheres. E aqui, no versículo 56, sabe o que nós lemos? Que elas, na sexta-feira, voltaram para sua casa e ficaram guardando o sábado dentro de casa, repousando conforme o mandamento. E o corpo de Jesus ficou à deriva. Por que elas foram no domingo pela manhã até o sepulcro? Elas não foram no domingo pela manhã porque elas estavam com saudade do mestre. Elas não foram, Charles, no domingo pela manhã porque elas queriam conferir se um milagre havia acontecido. Não, não! Elas foram no domingo pela manhã porque a lei e a tradição fizeram com que elas não cuidassem do corpo de Cristo. Isso me doeu tanto. E eu fiquei pensando, pior do que o ímpio que furou o lado de Jesus na cruz, foram aquelas mulheres que se diziam apaixonadas por ele, mas não foram capazes de vencer a tradição para cuidar do corpo de Cristo. E ele já tinha feito isso. Ele já tinha feito isso. Ele curou num dia de sábado, Mateus. Ele curou num dia de sábado. Ah! Mas elas não foram capazes de romper com o passado para cuidar do corpo de Jesus, Jô. Vocês estão entendendo isso? Quem é você nessa Páscoa? Como está a sua vida nesse dia de Páscoa? Porque algumas pessoas não estão conseguindo viver o novo de Deus, porque estão
presas em paradigmas do passado, presas em memórias do passado, Ana. Não conseguem, Davi, viver o novo de Deus. Porque os paradigmas do passado, os pensamentos do passado, as heranças do passado me seguram e eu não consigo cuidar do corpo de Jesus por causa de uma maldita ideia de que nada pode ser feito no dia de sábado. E ele disse: eu vou curar sendo sábado ou não. Ele nos libertou disso, mas as mulheres não conseguiram vencer. Se elas se lembrassem de Jesus, elas não pensariam duas vezes. O quê? O corpo de qualquer judeu, pecador, que não fez nada por ninguém, nem para ninguém a vida toda, recebe unguento, é limpo. E o corpo do meu Jesus não vai ser cuidado porque hoje é sábado. Não, eu vou cuidar do corpo de Cristo. Eu vou abrir mão desses paradigmas. É o corpo do meu Jesus. E eu preciso perguntar para você: o que é que você está fazendo com a sua vida? Existem coisas na sua vida que precisam recomeçar, mas você está amarrado, você está preso, você está presa em raízes do passado, das quais Jesus Cristo já te libertou. Para a liberdade Ele vos libertou. Não vos torneis novamente a um jugo de escravidão, diz Paulo em sua carta. A vida inteira eu li sobre a ressurreição e pensei que mulheres cuidadosas, elas foram ver Jesus domingo de manhã. E Edileuza, não, pastor Wellington, não foi bem assim, pastor, não foi bem assim. Quem é você nessa Páscoa? Quem é você na cura nessa Páscoa de 2023? Porque eu vou dizer para você que por causa das heranças do passado, de coisas que você já viveu no passado, quem sabe experiências boas que você viveu no passado, ou experiências ruins que você viveu no passado, mas pessoas que nesse tempo serão desafiadas pelo Espírito Santo com a seguinte pergunta: você vai cuidar do corpo? Eis aí o meu corpo. A cura é o corpo de Cristo. Quem haverá de cuidar do corpo de Cristo? Eu não, Senhor, porque isso tudo é muito novo para mim, eu só sei funcionar na velha forma. As mulheres fizeram isso também. Quem vai cuidar do corpo de Cristo que se chama cura? Eu não, Senhor, porque se a pastora Érica não for a presidente, não dá para mim, porque eu aprendi só se for com ela na presidência. As mulheres fizeram isso também. Quem é você? Porque eu já decidi que não vou sair da cena. Mas como essas mulheres, eu não quero ser. Cada um e cada uma vai precisar tomar a sua decisão. Quem cuidará do corpo de Cristo? Será que já não está na hora de você perdoar? Será que já não está na hora de você seguir em frente? Será que já não está na hora de você deixar o passado no passado? Aquilo que foi bom, que foi maravilhoso, mas que ficou no passado. Aquilo que foi ruim, que te feriu, que te magoou, mas já está no passado. Aquelas mulheres não conseguiram soltar o passado. Mas será que Deus não trouxe você aqui hoje para te dizer que hoje é Páscoa e Ele está te dando uma nova chance de assumir uma nova função, uma nova figura nessa Páscoa? Quero falar de outras figuras, quero falar dos anjos. E você pode ficar aí em Lucas 24 mesmo. Lucas 24, versículo 4, de 4 a 8.
diz assim: e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E elas lembraram-se de suas palavras. Mateus, quando vai descrever essa mesma cena, já não fala varões com vestes resplandecentes, não. Mateus já diz, eram anjos. Eram anjos. Não são os protagonistas, como os soldados não eram, como as mulheres não eram, os anjos também não eram. Mas eles estavam nessa cena, e eles tinham uma função. E agora eu vou ficando mais animada, porque a função deles era uma função maravilhosa. A função dos anjos na cena da Páscoa, na cena da ressurreição, era levar as boas notícias aos vulneráveis, levar uma boa notícia para as mulheres que estavam atemorizadas, diz a palavra. Elas estavam perplexas, diz a palavra. Elas estavam com medo, diz a palavra. Elas ainda eram legalistas, diz a palavra. Elas continuavam agarradas no sábado, diz a palavra. Elas esqueceram que Jesus Cristo não estaria ali mesmo. Jesus já tinha explicado isso aos seus discípulos. Os profetas já tinham anunciado que ele não veria a morte. Elas se esqueceram. Elas se esqueceram. Quem é você nessa Páscoa? Eu queria ser como esses anjos na Páscoa. E agora eu fico animada. Não, Senhor, como soldados eu não quero ser nessa Páscoa. Como as mulheres eu não quero ser nessa Páscoa. Mas como esses anjos, aí eu começo a ficar animada. Porque eles levaram as boas novas do tempo de renascimento. Eles levavam boas notícias. Eles acolhiam o coração do desesperado, filho. E eu não posso dizer para vocês que anjo não tem sentimento. Eu não tenho conteúdo suficiente sobre a teologia dos anjos para dizer para vocês. Eu só posso dizer para vocês uma coisa. Eles também não sabiam o que estava acontecendo e nem o que iria acontecer, porque a capacidade de onisciência continuou e continua até hoje sendo de Deus. Em Salmos capítulo 34, a palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos, ou seja, eles não conseguem ler a mente de Deus para fazer o que Deus quer que se faça com uma leitura do que Deus pensa. Então eles não têm a mente de Deus, eles não sabem o que se passa na mente de Deus. Nesse sentido eu penso que somos seres que nos parecemos de certa forma, mas eles obedecem às ordens de Deus. Eles têm um nível de poder que os faz estar nas regiões espirituais. Eles estão diante de Deus e eles podem ver Deus face a face. Então sim, eles têm algumas vantagens. Mas não, eles não conhecem a mente de Deus. Não, eles não conhecem o coração de Deus. Porque se conhecessem o coração de Deus, o que Deus sentisse, eles sentiriam e executariam sem que Deus precisasse fazer o quê? Dar ordem. Não, os anjos não são assim. Os anjos precisam ser, olha, vai lá, faz isso, faz isso, faz isso. E na cena da Páscoa, eles estavam aqui, e eles começam a cuidar daquelas mulheres. E eles começam a dizer, olha, vocês se esqueceram
esqueceram. Eu estou aqui, Deus me mandou aqui para te lembrar algo que você se esqueceu. Já havia uma promessa que no terceiro dia Ele ressuscitaria e você se esqueceu. E nessa noite, esse é o lugar que eu quero ocupar na sua vida, nessa Páscoa, para te lembrar coisas que você também pode ter se esquecido. Palavras que você já recebeu da parte do Senhor, mas você se esqueceu. Experiências que você teve com o Senhor, mas você se esqueceu. Promessas que você já recebeu, mas você se esqueceu. Hoje, na cena da Páscoa, eu quero ser como esses dois homens resplandecentes. Eu lhes trago boas notícias. Eu lhes trago boas novas de renascimento. Aquele que estava morto, agora vive. Ele está vivo. E porque ele vive, você também pode viver. Lembre-se das promessas. Lembre-se das palavras que você já recebeu. Lembre-se do seu chamado. Pessoas que nessa noite foram trazidas aqui pelo Espírito Santo para ouvir exatamente essa frase: lembre-se do seu chamado. Precisa ficar muito claro, meus irmãos, na Páscoa de 2023, precisa ficar muito claro que talvez alguns irmãos não estarão mais conosco. Não estarão. Estão recebendo direções de Deus e não vão mais congregar conosco. E nós vamos enviá-los com alegria, para que eles sejam bênção por onde quer que eles passem. Mas é mistério que aqueles que entenderem que a cura é o seu lar espiritual, se lembrem da sua vocação. Eu não sei quantos ficaremos, sei que eu ficarei. Se Jesus não me levar, estarei aqui. Sei, talvez umas outras meia dúzia fique também. Não sei. Mas é mistério que nós que ficarmos. Que entendermos lá isso. Essa é a minha casa. Esse é o meu lar espiritual. Eu estou em cada canto desse terreno que a gente comprou e está comprando e está pagando. Eu estou naquele ministério infantil. Eu estou aqui, eu vivi aqui. É o meu lar espiritual. É mistério que se você entende isso da parte de Deus, você se lembre da sua vocação e viva pela sua vocação, pelo Rei e pelo Reino. É Páscoa. Quem é você na cura nessa Páscoa? Quem é você na Páscoa da sua vida essa noite? Não há tempo mais para você viver um tempo de amnésia espiritual. Às vezes as dores vêm e a gente se esquece que Ele morreu por nós. A gente esquece do nosso valor. É fácil, porque a vida bate o tempo todo, né? A vida vem, uau, 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 bate o tempo todo. É fácil esquecer o nosso valor. É fácil esquecer que você é preciosa. É muito preciosa. É muito especial. Mas hoje é Páscoa. Deus enviou anjos aqui essa noite para nos lembrar que você é tão especial que valeu a morte do único Filho de Deus. Lembre-se disso. Quem é você nessa cena? Você pode ser como anjos e anunciar boas novas às pessoas que te cercam. Quem sabe lá no seu trabalho. Quem sabe dentro da sua casa. Mas você precisa decidir quem será você nessa Páscoa. E eu quero terminar essa palavra
falando dele, do nosso lindo, do protagonista. Mateus 28, versículo 9 e 10, a gente termina assim. Nosso lindo, nosso cheiroso, nosso maravilhoso. Meu Deus, que coisa linda. Olha que coisa linda que nós vamos ler agora. Mateus 28, versículo 9 e 10, diz assim: E indo as mulheres, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Repita comigo, sai ao encontro. Novamente, sai ao encontro. O texto diz: quando Jesus viu as mulheres, Jesus sai ao encontro. O nosso protagonista não estava preso pela morte, não estava preso pelos paradigmas do passado, mas diante do novo tempo, Jesus Cristo sai ao encontro, ele se move na direção do novo. Quem é você nessa Páscoa? Porque se você carrega o nome de cristão, pode vir sobre você nessa noite a mesma unção que havia sobre Jesus. Jesus saiu ao encontro, ele se movimentou, foi correndo na direção do novo de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você é filho de Jesus Cristo, se você é um cristão, quando o novo vem, o renascimento vem, o convite ao renascer acontece, você vai agir como Jesus e você vai ao encontro, você não vai fugir do novo, você vai na direção do novo. Seria a primeira vez que Jesus falaria com aquelas mulheres, estando vivendo uma novidade de vida. Ele foi ao encontro, então vai ao encontro, segue em frente, se levanta, vai. E o texto continua dizendo, Jesus lhe sai ao encontro dizendo, eu vos saúdo. Ah, Greco, aqui tem uma verdade muito poderosa. Quais foram as primeiras palavras de Jesus? Eu vos saúdo. Marquinho, Jesus Cristo não entrou no novo tempo com o coração amargurado ou angustiado. As primeiras palavras que saíram da sua boca foram palavras gentis e carinhosas. Eu vos saúdo. Eu vos saúdo. Eu vos saúdo. Que bom vê-las. Na linguagem de hoje, que bom vê-las! Olá! Eu queria tanto vê-las, que bom que estão aqui! Isso é saudar alguém! Talvez Jesus tenha dito a paz do Senhor! O texto diz que Jesus olhou para elas e disse, eu vos saúdo. Não era um homem amargurado falando, não era um homem ressentido porque foi traído, ressentido porque foi julgado injustamente, ressentido porque sofreu. Não, era um homem livre, um coração livre, um espírito livre. Eu vos saúdo. Quem é você nessa Páscoa? Será que nessa Páscoa você não precisa ser como Jesus? E abrir os seus braços a quem merece e a quem não merece. E dizer, eu te saúdo. Eu te saúdo. Sem amargura, sem ressentimento. Não, eu só te saúdo. Sim, vocês duas não vieram aqui ontem porque era sábado.
Não foram vocês que passaram o guento no meu corpo. Não, 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 não. Mas quer saber? Eu vos saúdo, vem cá. Ai, meu Deus, eu não sei. Vamos ver quando conhecer Jesus assim, face a face. Tem uma curiosidade que eu tenho sobre Jesus, que quero saber se ele é chorão. Se ele é daqueles que chora fácil. Eu vou chegar lá, vou olhar logo para os olhos dele assim, ó. Eu tenho curiosidade de saber. Porque se fosse eu, no momento desse, eu estava com a cara aberta, olhando para a mulher. Oh, vem cá, meu Deus. Ai, vocês vieram aqui me ver, eu estava com saudade. Eu vos saúdo. Quem é você nessa Páscoa? Será que já não está na hora de abrir os braços? Hã? Abrir os braços. Sabe, às vezes eu fico pensando, nós somos uma igreja tão pequenina. Tem vantagens e desvantagens de sermos uma igreja pequenina. Mas somos uma igreja pequenina. E uma das coisas que é um privilégio de uma igreja pequenina é que nós podemos sempre estar de braços abertos. Porque eu sei quem são os meus irmãos. E eu fico às vezes olhando vocês no início do culto, no final do culto. Quantos abraços você tem deixado de dar? Você tem esperado que as pessoas te abracem? Sabe, dar amor é uma questão de disciplina. A gente aprende a dar amor. A gente aprende a dar amor. Vou dar 2 exemplos para você. Um deles eu já dei várias vezes, 30 mil vezes. Vou dar de novo. Cadê ela? Está aqui. Ali, está lá, a Varera lá. Ó. Já sabe que eu vou falar dela. Já falei dela 30 mil vezes. E agora chegou uma igual a Valéria, que já está no mesmo caminho. Quando Valéria chegou, e chegou lá, acho que lá na minha casa, Tato? Lá na minha casa, né? Primeira vez que Valéria foi. Então, Valéria é membro fundadora da cura mesmo. Ela estava entre aqueles 15 doidinhos que saíram lá da minha casa. Não, vão alugar. Valéria. Aquilo ali estava. Membro fundadora. Gente, Valéria não chegou de braços abertos. O coração dela poderia estar aberto, mas os braços eram assim, ó. Não era, Tato? Era assim. Icazinha ela ficava. Te abraçava ela. Eu abraçava os 2 braços juntos assim dela. Que ela não levantava nem o braço, não. Valéria era assim. Ô, Kelly, você não sai não, que eu vou falar de você agora. Eu vou falar de você. Gente, pouco tempo depois, Valéria foi treinando isso, foi recebendo amor. Porque lá na cura a gente nasceu assim, desde sempre a gente xerocana, a gente abraçando, ia abraço da cura. Hoje a gente passa por ela e não abraça de Leusa, se arruma confusão com ela, se tu não abraça ela. Valéria hoje não está assim? Está desse jeito. Passar por ela, se não abraçar ela, se arruma confusão, hein? Porque a gente aprende a saudar, a abrir os braços. Quem é você nessa Páscoa? Jesus abriu os braços e saudou aquelas mulheres. E quem está indo pelo mesmo caminho? Essa meninazinha que saiu aqui agora, Kelly. Você que está acompanhando, sabe como Kelly chegou. Igual Varela, Icazinha. Kelly com aquele bichinho do mato assim, acuado, com medo. Sem saber muito como reagir à nossa expressão de afeto. Porque a gente gosta de cumprimentar, de se aproximar, de abraçar, né? E Kelly, no início, ficou assustada. Não sabia muito bem como agir em relação àquilo, mas a gente abraçava. Gente, hoje, Pastora Marta, fala a verdade.
Não, e não importa qual é a hora do culto, não. Não importa. Pastora Marta está lá no maior manto, no maior mover, do nada Kelly chega assim, ó, agarra pela metade a pastora Marta assim, ó. E as crianças dela estão indo para o mesmo caminho. Quem é você na Páscoa? Será que não está na hora de abrir os braços? Será que você não tem ficado sozinha? Será que você não tem ficado sozinho? Não é porque tem aberto menos os braços. Pastora, mas eu sou tímida. Presta atenção. Quando a timidez é um traço da sua personalidade, você vai funcionar bem, vai fluir bem, e Deus vai te usar dessa forma. Agora, quando a sua timidez, ela cria barreiras entre você e os seus irmãos, ora, isso passou a ser um problema na sua vida. Deixa eu te falar, hoje é Páscoa, quem é você? Você não quer ser como Cristo e saudar? Eu deixo de lado a timidez, eu deixo de lado o ressentimento, eu deixo de lado as preocupações, eu te saúdo. Jesus fez isso. E o texto continua, dizendo, e elas, chegando, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. E então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Isso aqui é muito forte. E você pode sair daqui, nessa noite de Páscoa, como Jesus. Porque Jesus, nesse momento, sabe o que ele faz? Ele desenvolve, ele desempenha a função de encorajar o ministério de alguém. Os anjos acolheram aquele medo e acalmaram o coração delas. E disseram, não, fiquem calmas. Vocês não procuram aqui aquele que vive, ele não está aqui não, ele está vivo. E os anjos levam boas notícias, Janilson, para acalmar o coração daquelas mulheres. Mas quando Jesus chega diante delas, Jesus não estava preocupado somente em tratar o emocional. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Jesus se importa com o seu emocional, mas as suas emoções não podem ser a coisa mais importante da sua vida. Jesus diz àquelas mulheres, eu tenho uma missão para vocês. Vocês precisam ir até os meus discípulos. Vai lá, vai contar para eles que eu estou vivo e manda eles irem para Galileia, porque lá eu vou encontrar com eles. E nós temos nesse exato momento o nascimento do primeiro trabalho missionário da igreja primitiva. Foram elas, as primeiras missionárias foram as mulheres que receberam uma missão. Jesus, naquele domingo de Páscoa, viveu esse papel de ressuscitar ministérios, de entregar vocações, de despertar ao serviço e de dizer, vai. Mas Jesus, eles são homens. Como nós falaremos com eles? Eu estou mandando, vai. Vocês terão a minha autoridade será sobre vocês. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que nessa Páscoa, você não será como os soldados. Você também não será como as mulheres que não conseguiram cuidar do corpo de Jesus. Por tradicionalismo. Não. Você será como anjos que levam boas notícias. E você será como Cristo. Liberadores de chamado. Liberadores de vocação. Liberadores de ministérios. O que é isso, pastora? É quando a partir de você, a vocação, Edileuza, que está dentro da sua filha, começa a ser liberada. Quando você, como mãe, dá a ela uma palavra que a libera, que a encoraja, e que diz, filha, há uma vocação em você. Esther, há uma missão para ser feita, Esther. Vá com autoridade, eu te abençoo em nome de Jesus, desperte o dom que há em ti. Esse era o papel de Jesus diante dessas mulheres no dia de Páscoa.
Você pode, nessa Páscoa, ocupar esse lugar. E eu preciso que você olhe agora para as pessoas que te cercam. Se você é casado, olhe para sua esposa, olhe para o seu marido. E eu preciso te perguntar se você tem sido liberador de chamado, de ministério, encorajador de missão, de vocação na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. É Páscoa, Cris. Essas pessoas todas, essas figuras todas estavam lá. E nós precisamos nessa noite decidir que função será a nossa. Quem sabe você entrou aqui como aqueles soldados, morrendo de medo. O novo está te apavorando tanto. Isso que está aparecendo diante de você, que você não sabe no que vai dar, você está com medo, se você consegue, se você não consegue, você não tem a resposta, você está como aqueles soldados, desmaiada nas suas emoções, desmaiado na sua fé, desmaiada na sua esperança. Mas Ele vive. Ele vive. Você pode deixar esses sentimentos aqui hoje no altar. Ele vive. Quem sabe você está aqui hoje como aquelas mulheres precisando romper com os paradigmas do passado, com a velha forma de fazer as coisas. Eu sempre fui mãe desse jeito, aprenda uma nova forma. Eu sempre fui marido desse jeito, aprenda uma nova forma. Eu sempre fui filho desse jeito, aprenda um novo jeito. Rompa com os paradigmas do passado, entre no novo de Deus confiantemente. Entre na nova história que Deus está escrevendo para você com coragem e ousadia. Não tenha medo. Quem sabe Deus quer usar você ainda essa semana como anjo, lá no seu trabalho, lá no quintal onde você mora. Ele vai criar oportunidades essa semana para que você leve uma palavra de paz, uma notícia que possa apaziguar o coração de alguém. Quando tantas vezes nós fazemos o contrário, é a partir de nós que o conflito parte. Você precisa vencer isso. É Páscoa. A Páscoa. Nessa Páscoa você pode tomar a decisão: eu não vou ser mais usado para trazer o conflito, eu não vou ser mais usado para trazer o peso, eu serei usada para trazer a paz, as boas novas. Você pode tomar essa decisão hoje. Você pode tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus também. Você pode tomar a decisão de voltar para Jesus hoje, porque hoje é Páscoa, é tempo de recomeçar. Eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos, porque eu quero fazer uma pergunta agora, todos de olhos fechados, para que você possa falar com Deus, orar.